Montenegro respira histórias e aqui elas ganham voz. Está começando Conexões com Barcelos, o podcast que une pessoas, ideias e trajetórias que transformam a nossa região. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conexões com Barcelos. Hoje a nossa conversa é com um montenegrino que une precisão e criatividade como poucos. Jorge Perla, o fino para os amigos. Empresário à frente da Fachin e Perla Assessoria e Gestão Contábil, Jorge também é conhecido por seu talento como chefe e por seu envolvimento com a comunidade. Vamos falar sobre gestão, empreendedorismo, propósito e, claro, um pouco de gastronomia. Fino, é uma alegria te receber. Conta pra gente como começou a tua trajetória na contabilidade e como ela se cruzou com tantas outras paixões. Barcelos, em primeiro lugar, eu quero agradecer a gentileza do convite. Fiquei muito honrado em poder contar um pouquinho, né, da minha vida, a gente bater um papo. Acho que isso é muito bacana e é salutar. Muito obrigado por ter vindo aí. Na verdade, eu acho que a minha história na contabilidade, ela começou lá no meu primeiro emprego, quando eu, em 79, eu fui trabalhar na Ibi-Alto, né, revenda aqui. Sartori Vargas. Eu desci, seu Aldo Vargas e os Azevedos. Sabe que eu fui o engenheiro daquela obra. Exatamente, é verdade, Marcelo. E então ali estava iniciando a minha trajetória, recém saído do segundo grau. Comecei como auxiliar de escritório, trabalhei ali durante 6, 7 anos e saí como contador já. Que aí ali é onde eu tive a certeza que era o que eu queria estudar na faculdade, né? Aí depois passei por madeireira montenegrina e na faculdade conheci o meu parceiro até hoje, né? O Wilson Fachin, um pouco. E a gente sempre falava durante a faculdade, quando nós nos formarmos, nós vamos abrir um escritório, né? E aí, assim, as coisas se cruzaram, deu bem certinho. Quando nós nos formamos... Que ano foi isso? Isso foi em 91. 10 de junho de 91 nós abrimos a Fachin e Perla, 34 anos. E dali em diante, né, foi uma trajetória de muito trabalho, de muita luta para a gente formar o escritório que a gente tem hoje. E começaram num prédio da BRM, né? Nós ficamos ali por 33 anos. 33 anos no prédio da BRM, até a enchente nos... Literalmente foram alguns dos desafios que a gente passou, e esse certamente foi o mais marcante, né? Porque nos levou realmente à parte física, né? Perdemos bastante coisa, mas eu acho que também nessas horas a gente tem que conseguir forças, né? E ter muito pensamento positivo, pensar nas coisas boas e não nas tristezas, para a gente conseguir se levantar. Isso aconteceu, né? Aí nós ficamos quase um ano trabalhando home office, todos, né? Toda a equipe. E em março deste ano a gente inaugurou a nova sede. Ficou muito bonita. Obrigado. Ficou um ambiente bem bacana, que é que aí tu já aproveita também, tu já faz as melhorias que tu vem com o tempo, né? E com a experiência que a gente vai adquirindo, que tu acha que vai trazer proveito, né? Claro. E muito bem situado ali também, próximo de tudo ali também. Ficou realmente assim, muito bom de trabalhar,
né? Um ambiente claro, um ambiente moderno também, exatamente. E quanto à filosofia de atendimento e crescimento da empresa? Pois é, isso Marcelo, é interessante essa tua pergunta, porque os indicadores, quando nós abrimos o escritório, a gente abriu com o propósito de ter alguns diferenciais já naquela época, né? Era muito comum antigamente, na época do guarda-livro, né, principalmente, sim. Né, Marcelo? Era muito comum que os escritórios fizessem também uma parte do financeiro das empresas, ou seja, principalmente com relação a tributos, sim. Né? Os escritórios acabavam recebendo o valor dos tributos e ele se encarregava do pagamento, né, e das guias, enfim. E a gente mudou isso. Eu acho que nós fomos os precursores, os primeiros aqui na cidade a ter o hábito de quem paga qualquer despesa ou tributo, seja lá o que for, de um cliente, é o cliente, né? Sim. Porque eu acho que isso dá uma seriedade maior, dá a responsabilidade também, a responsabilidade, a clareza, né? Então assim, esse foi uma das coisas que a gente implementou desde o início, né? E a outra foi que a contabilidade e o papel do contador é muito mais do que tu simplesmente entregar as guias ou entregar um balanço, né? Sim. O contador principalmente, e cada vez mais de lá para cá, né? Com todas esse emaranhado de leis que mudam todos os dias, ele tem que estar ao lado do empresário. Ele vai auxiliar o empresário a administrar, dentro da sua área, evidentemente, né? Então, a gente sempre se preocupou muito em tentar entender cada ramo, né? Porque também tu tem que ter uma noção para que tu possa contribuir, né? Dentro da tua área, tributariamente principalmente, economicamente. E isso a gente sempre procurou fazer. E assim como tu falaste dessa assessoria, como funciona a assessoria jurídica assim, para vocês? Vocês têm terceirizado isso? Não, assessoria jurídica diretamente a gente não tem. A gente indica alguns parceiros, né? Sim. Mas assim, o que a gente tem é essa assessoria tributária, principalmente. Porque ela é inerente à nossa profissão, claro. Né? E o empresário, muitas vezes, ele vai se preocupar em produzir, em vender e tal, e às vezes ele esquece ou nem entende muito bem esse lado tributário que hoje tu consegue excelentes resultados legalmente, né? Com meios e maneiras legais de tu ter um ganho tributário. É aí que a gente entra. Né? Certo. Pino, uma questão assim que a gente vê que vocês, tanto o Toco como você, tem a relação com a comunidade, né? Uma série de envolvimentos no Clube Rio Grandense foi... Estou com muito tempo, né? Estou no Cantegril lá com os torneios de bocha. No Cantegril, é verdade. Vocês sempre tiveram essa face, assim, esse envolvimento com a comunidade, né? E as entidades sociais. Eu acho que é fundamental a gente se envolver com a comunidade, porque é aqui que a gente vive. Né? E ajudar o próximo, independente de onde seja, é fundamental, né? Eu sempre digo que a gente tem uma vida tão boa, né? Teve condições, né? Pelo trabalho de ter essas condições, então por que não ajudar aquele que está mais necessitado, né? Eu falo aqui na benemerência, né? Principalmente na benemerência, mas o lado social também, né? Essa coisa do clube, porque
ninguém vive sozinho, né, Marcelo? Então, e os clubes sociais, eles são um instrumento disso. Né? É lá que tu consolida amizades, que tu passa tempo da tua vida onde tu tá nesse sufoco, né, de dia a dia. Então a gente tem que procurar mecanismos para tirar o estresse, né? E aí esse lado social é muito importante. Né? Uma questão da contabilidade, ela é muitas vezes vista como algo técnico, mas vocês mostram que pode ser mais estratégica e humana, né? Como vocês enxergam esse papel hoje na empresa? Exatamente, vai ao encontro do que a gente comentou um pouquinho antes agora, né? É importantíssimo, claro, a parte técnica, porque vem toda a parte legal, né? A parte normativa, que tu obrigatoriamente tem que cumprir para que a empresa tenha condições de operar, né? Mas junto com isso vem essa questão econômica, né, e tributária, que hoje tu tem vários caminhos para tomar, todos dentro da lei, em que tu vai pagar ou X de imposto, ou 2X, ou meio X, e aí que a gente entra, né? Juntamente com o empresário, sendo um parceiro desse empresário. Então, apesar de ser uma profissão técnica, né, que vai trabalhar com números, é muito importante que a gente tenha essa noção para que a gente possa cumprir esse papel além do contábil, como a gente diz, né? O contador muitas vezes ele chega a ser um conselheiro do empresário. Pois justamente entrar numa questão da educação financeira e o apoio, né, aos empreendedores, porque muitas vezes o empresário ele não tem as informações que vocês têm, né? E tu transmitir isso, tu fazer esse contato com o teu cliente precisa muita técnica, né? Muita paciência também, eu acho. Né? Mas aí é inerente, né? É inerente à nossa profissão. Tu tem que ter essa expertise, né? Para que tu consiga e que tu consiga transmiti-la ao empresário. Né? De nada adianta tu preparar uma peça contábil lá, que tecnicamente ele não vai ter condições, na grande maioria do empresário, ele não vai ter condições de avaliar aquilo ali. E aí entra novamente o papel do contador. Né? Ele vai estar ali explicando item a item, né, Marcelo, justamente para tentar colocar em prática soluções positivas para as empresas. E vamos entrar num outro assunto, assim, além dos números, né, que tu e o Toco são campeões aí, você também se destaca na cozinha. Como nasceu essa paixão pela gastronomia? É interessante isso, né, Marcelo? Assim, não só, eu acho que na vida a gente passa por fases, né? Por várias fases, conforme a idade, conforme oportunidades. Então, eu tive assim, as coisas que a gente vai relembrando, que são passagens da vida. Eu tive a minha fase carnavalesca, né, na bateria independente aqui em Montenegro, que foram anos assim muito bacanas, fiz muitos amigos, nos divertimos bastante lá, quando eu tinha aí meus 20 anos, né? Depois disso, até com o próprio envolvimento do Cantegril e outros conhecimentos, tive a fase de jogar bocha, né? Mas assim, a nível de competição, né? Que foi uma fase muito bacana. Que ano foi aquele torneio? Nós tivemos um torneio mundial? Nós tivemos um torneio mundial aqui em Montenegro em 2006, né? Mas essa fase da bocha começou 10 anos antes, né? 96, 97. E era lá no Cantegril os jogos?
Mas aí a gente acabou envolvendo, porque o Grêmio Gaúcho aí construiu uma cancha, o Clube Rio Grandense construiu uma cancha, tinham as competições bastante fortes aqui. Entre clubes, não só daqui, a gente ia para fora jogar, porque as pessoas conhecem muito pouco a bocha de competição, né? Eu cheguei, por exemplo, a ir para o Chile participar de um torneio de seleções, né? Nós ficamos uma semana disputando uma competição numa cidade chamada Arica, lá no norte do Chile, quase divisa com o Peru, que foi uma experiência culturalmente fantástica. Já aproveitou para conhecer as vinícolas lá. Não, mas lá é interessante, essa cidade ela era quase no pé do deserto do Atacama. Então, assim, são culturas diferentes, né? Então, o esporte te propicia isso também, né? E aí depois, eu me entreguei para a gastronomia. Porque normalmente esses encontros no fim eles vão... A gastronomia ela vem desde 2004. Quando um amigo um amigo que tenho até hoje, vizinho de praia, né? Vizinho de praia, ele me convidou para fazer um curso de gastronomia em Porto Alegre. Eu disse, mas Mauro, eu vou sair daqui de Montenegro não, mas é uma vez por semana só, vamos lá que vai ser bacana, eu tenho um amigo que fez. E aí fui, né? Gostei da panela. Eu sempre fui do assado, né? Isso eu já fazia, mas eu não me meti em panela, até porque a minha esposa, que tem uma veia muito mais forte que eu de gastronomia, e é uma profissional da área, então eu não entrava na cozinha para cozinhar, né? Mas aí eu me apaixonei pela gastronomia e aquilo ali só fez crescer, me envolvi com esta confraria, que é a maior confraria de culinária, maior confraria masculina de culinária do Brasil. É do Brasil? A gente tem a escola de culinária lá. É da União Cooks? Isso, União Cooks, confraria União Cooks, que é dentro do Grêmio Náutico União, né? Então a gente tem a escola, trabalha muito a benemerência, então tem parcerias aí com várias entidades da área social e também essa questão toda de trabalhar a amizade, de trabalhar o companheirismo, que é a base de qualquer confraria, né? Viver entre amigos. Então isso para mim, eu acabei sendo diretor dessa confraria por 8 anos e isso me fez aprender muito, né? Porque ela também funciona, a confraria, como uma forma de expressão e conexão também, né? Total. Porque o que acontece? Tu acaba tendo lições de administração também, porque tu tem que administrar essa coisa toda, ela funciona dentro de um clube, que é o 3º maior clube social do país, né? São muitas atividades, tem a escola, e tudo isso tu tem teu orçamento, então tu acaba tendo que administrar uma empresa, é quase que isto, né? E além disso, eu digo para eles lá, a maior escola é tu conseguir administrar pessoas e vaidades. Muito forte isso, né? Eu tenho aí as minhas teorias malucas, assim, que as pessoas às vezes não concordam. Eu entendo que a vaidade, ela é muito importante, porque a vaidade te faz ter vontade de fazer as coisas, né? Só que tu tem que ter um limitador para isso, porque a tua vaidade não pode ser maior do que a entidade que tu estás, que tu está lutando, que tu representa, né? E administrar isso às vezes é muito difícil. Mas a vida é uma escola permanente, né? A gente está sempre aprendendo
Então esse tempo para mim foi muito importante. Eu continuo lá até hoje, mas não mais na direção. Mas essa tua convivência deve te ter registrado histórias curiosas dentro desses 21 anos que tu está envolvido lá, né? Deve ter algumas que te marcaram, né? Tem várias histórias, né? Porque o que acontece? A gente faz muitos eventos e eventos grandes, né? Onde não é brincadeira, né? Eu sempre digo, quando tu faz um evento para outras pessoas, isso implica em saúde, né? Porque tu tá ali trabalhando com alimentos e tal, então tu tem que ter vários cuidados e claro que se encara isto como um lazer, mas tu imagina, tu vai fazer um evento para 500 pessoas, 600 pessoas, que a gente está acostumado a fazer, isso é muito sério. Tu trabalha às vezes 2, 3 dias para elaborar, preparar previamente alguns alimentos, para chegar na hora tá quase pronto, então, né, tem toda uma técnica para isso. Mas então, isso, tu tem que tratar isto com seriedade, né? Então, situações são várias aí, mas assim, a gente sempre teve essa preocupação de servir bem, né? Então, servir bem, ter muito cuidado com essa questão até de contaminação, enfim. É um risco grande, né? É um risco grande, tu trabalha com grandes quantidades, então... E uma questão, assim, mais até de curiosidade minha, assim, eu também gosto de comer, então acho que essa questão da harmonização entre comidas, bebidas, eu não sei, isso tu vai aprimorando, ou tu vão fazendo cursos paralelos para isso? Sim, isso é inerente porque paralelo a esse crescimento da gastronomia, vem o crescimento né, assim, das bebidas, principalmente a questão vinho, espumante, né? Sim, que está crescendo muito. Que está crescendo, né? Cada vez mais. E a exigência se torna né, cada vez mais forte. Eu estava conversando ontem com uma amiga sobre isso, que ela é uma iniciante nesse mundo do vinho, né? Sim. E ela disse assim, pois eu acho que eu estou ficando muito chata. Eu disse, não, tu vai ficar mais chata. Porque o que acontece? A gente vai descobrir que aquele vinho que há 10 anos atrás tu achava maravilhoso, hoje tu vai usar para cozinhar. Porque não é que ele é ruim, mas é porque tu descobriu novos. Então isso é uma eterna novidade, né? E na gastronomia também é isso, Marcelo, porque isso é uma das coisas que eu acho que eu me apaixonei pela gastronomia, é isso. Eu sempre gostei de arriscar as coisas, mas arriscar conscientemente, né? Sim. E a gastronomia é isto. A gastronomia daqui a pouco tu vai descobrir que tu pode fazer camarão com bacon. Mas são carne? Não, é maravilhoso, sabe? Então assim, é a descoberta, tu vai testar. Não, né, os meus cobaias já provaram muita coisa ruim, mas também muita coisa boa, porque isto é o legal na gastronomia, não tem limite isto, literalmente, não tem limite, né? Cada vez tu tem um produto novo, tu tem uma coisa nova, e isto me aguça, assim, né? Eu queria mudar um pouquinho de assunto, assim, Montenegro como um espaço de oportunidade. A gente vê assim que Montenegro tem mudado muito, né, nesses 20 últimos anos, assim. E na tua visão, o que faz de Montenegro um lugar especial para empreender e viver? Bom, em primeiro lugar, eu adoro a minha cidade.
Em função também da confraria, e hoje a minha filha mora em Porto Alegre, né? Eu acabo tendo uma vida social assim, bastante forte lá. Então os meus amigos dizem, tu tem que te mudar, tu tem que vir morar aqui em Porto Alegre. Eu disse, não saio da minha cidade por nada desse mundo, né? Porque eu acho que Montenegro é uma cidade excelente, é uma cidade ainda calma, com muita segurança, com história, né, Marcelo? A gente tem história. Se a gente começar a falar aqui da história de Montenegro, imagina, Montenegro era Montenegro até Bento Gonçalves, né? Então, assim, tem toda essa questão de imigrantes italianos que desembarcavam aqui. Cultural, então, né? Culturalmente, isso, né? Temos a nossa Fundarte, enfim, né? E a qualidade de vida, né? A qualidade de vida, ela é perto de tudo, ela é perto da capital, que sempre tem mais recurso. Então, por isso que eu adoro a minha cidade, né? e adoro morar aqui. E no aspecto de crescimento com a responsabilidade social, que a gente, vou tomar um exemplo dessa última cheia que nós estávamos falando, né? Foi uma mudança muito grande, né, para Montenegro depois disso, né? Então, a parte da responsabilidade social, como tu viu esses envolvimentos da população, o que tu sentiu? Eu penso que isso tudo tem a ver, às vezes, com situações específicas, e essa foi uma, né? Mudou, se tu olhar hoje a fotografia da cidade, fisicamente, né, da nossa praça para lá, a cidade mudou muito, né? Mas eu acho que a condução disso está sendo muito bem feita, sabe? E eu acho que as pessoas são resilientes, e eu vejo isso como exemplo de tu aproveitar as adversidades e crescer, né? E eu acho que Montenegro tem muito disso, assim. Tem, nessa mesma linha, assim, eu acho que seria a importância da valorização dos talentos locais, né? Nós temos todas as áreas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho assim que eu participei da Feira do Livro agora, na semana passada, e achei fantástico o envolvimento da população, das pessoas, o trabalho fantástico da Ana, da Leila, da biblioteca, uma coisa maravilhosa. Cada um, né? na sua área, isso é muito importante. Então, o que a gente tem visto, assim, um envolvimento muito grande, né, da nossa comunidade montenegrina. Jorge, nós estamos chegando no nosso uma pena, né? final. Essa boa. Passa rápido, né? Mas está muito. Quem sabe a gente faz uma segunda parte aí. Para encerrar, assim, uma mensagem que você gostaria de deixar para quem nos acompanha, e especialmente quem busca um empreender com propósito e leveza aqui no município. Eu sempre digo que a gente tem que abraçar aquilo que a gente está. Então eu diria assim, faça da sua profissão seu estilo de vida, né? Se atualize, se recicle, porque isso hoje em dia principalmente é importantíssimo, senão tu está fora, né? Isso eu acho que é uma das coisas. A outra, tenha um propósito social, né? Tu te inserir na comunidade, isso alimenta a tua alma, né? E a terceira, também importante, tem uma válvula de escape, né? Que no meu caso é a culinária, né? Vá praticar um esporte, vá qualquer que seja, porque ninguém aguenta trabalhar direto, tu tem que ter uma válvula de escape. Jorge, o nosso filhinho, muito obrigado por compartilhar a tua história, a tua visão, o teu tempero, que a tua trajetória siga inspirando empreendedores apaixonados pela vida.
E muito obrigado pela tua participação. Gostaria que tu levasse um grande abraço para o meu amigo Toco também. Com certeza. Que hoje tu está representando a empresa aqui, mas ele com certeza ele é um grande parceiro teu, né? Então, ele é o irmão que a vida me deu. Isso aí. Então eu gostaria que externasse um abraço bem forte para ele lá e desejar muito sucesso para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite.